Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais uma semana, iniciando mais um projeto 626, nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. É sempre um prazer imenso, uma alegria imensa estarmos aqui para esse nosso bate-papo, para iniciarmos o nosso dia com essa troca de energias muito importante, não é? Cumprimentando a Jussara, cumprimentando a Fernanda, bem-vinda, bem-vinda. O Obsidionel também, Manuel, bom dia, bem-vindos. Projeto 626, esse é o nosso encontro matinal para essa troca de energia, essa troca de ideias, não é? Para nos movimentarmos, para que nos fortaleçamos nesta parceria que estamos estabelecendo aqui no Projeto 626, né? É sempre muito bom ouvir palavras de incentivo, assim como para mim é bom também ver esse feedback, né? Que nos retroalimentamos, como eu sempre falo, dessa troca de energias, né? O 626 é uma via, é uma rua, é uma estrada de duas vias, onde eu te ajudo de alguma forma e você me ajuda de alguma forma com o seu feedback, a participação nas lives, tá bom? Sempre lembrando, se quiser mandar um aviãozinho, convidar as pessoas para participar desse momento, ou mesmo depois que encerrarmos a live, se quiser também encaminhar para as pessoas, porque esta gravação ficará aqui, tá bom? Bem, hoje vamos falar sobre camaleão. Camaleão é aquele bichinho bonito e interessante, muitos são apaixonados por ele, muitos têm medo deles, não é? Assim como o sapo, né? Só fazer uma observação, muita gente tem medo do sapo, não é? E não deveria, porque trata-se de um bicho inofensivo. Bom, o camaleão, Marcos, Radar Analítico, bom dia também, professor Marcos. Camaleão é aquele bicho que muda de cor para a adaptação, não é? Ele tem que se adaptar. Por que o camaleão, caminhão, outro falho aí, o camaleão muda de cor? Ele sofre um fenômeno chamado mimetismo, mímese, não é? Mímese, que é interpretar, que é agir. Então o camaleão, ele muda de cor para adaptar-se, para ficar da cor da natureza. Se ele está numa árvore, imita e troca a cor, a casca da árvore, entre folhas, assim por diante. Por quê? Para proteger-se dos predadores. É uma forma de autodefesa, é uma forma de autopreservação. O mimetismo é o mudar de cor para adaptar-se ao meio, a adaptação ao meio. Eu preciso estar no meio para que eu possa me preservar. Eu estando no meio preservado, eu me fortaleço para o crescimento, não é? Então o camaleão nos dá lições importantes, se nós olharmos sobre essa ótica da autopreservação, do fortalecimento, preservando-me para que depois eu possa crescer. Então, Neto, bom dia. Então, a partir desta percepção de que os camaleões, através do mimetismo, adaptam-se ao meio, mudando de cor para a autopreservação, nós temos que entender, enquanto seres humanos, enquanto seres gregários e interdependentes, nós também temos que nos preservarmos para que possamos nos fortalecermos e, a partir disso, o nosso crescimento seja possível. No entanto, aqui há uma linha tênue que vai separar o assujeitamento, o tal assujeitamento, aquela tal história de ficar à mercê da vontade do outro e do fortalecimento, da autopreservação. Quando falamos em normas, em leis, em regras, em regulamentos, em regimentos, nós percebemos que há muitas pessoas que bradam aos quatro cantos: não, eu não sou de seguir norma, não sou de seguir regra, não sou de seguir lei, não sou de seguir regimento, porque eu faço minhas leis, eu faço minhas normas, eu faço minhas regras. Bem, podemos entender então, especialmente na clínica, que estas pessoas que não gostam de normas, nem de regras, nem de leis, né? Não estou dizendo que gostar é amar, mas gostar é entender que elas existem e que por elas existirem, por serem um externo, contestá-las, desrespeitá-las, simplesmente não vai me levar a lugar algum, porque há um consenso na sociedade de que tais normas, tais regras devem existir para a própria regulação do convívio social da sociedade. Imaginemos, apenas a título de ilustração, se por acaso não tivéssemos lei de trânsito, por exemplo, né? Que regem
toda a estrutura de trânsito. Como seria uma cidade, como seriam as estradas, por exemplo, se não houvesse normas, cada motorista fazendo o que bem entender. Se há engarrafamentos, se há um trânsito intenso, se há horário do rush nas grandes cidades, com as normas, imagine se não tivéssemos normas, evidentemente o trânsito empacaria, o trânsito não fluiria, porque cada um estaria querendo fazer o que bem entende. Fazer o que bem entende pode dar uma falsa sensação de liberdade. No entanto, pode ser um desrespeito viver à margem desta ordenação coletiva, desta ordenação social. E de onde vem isso? É claro que vem da infância, é claro que vem da nossa formação desde o desenvolvimento psicossexual. Mas eu quero dizer hoje que lei, norma, regra, regulamento, regimento é o que rege uma família, por exemplo. Dentro da sua casa, dentro da minha casa, por certo, há normas, há regras, há aquilo que os pais instituem como sendo uma obrigação de cada membro daquela família. É claro, por certo, também no topo desse organograma, dessa hierarquia, estão os pais, como provedores da casa, que vão orientar, conduzir, educar os seus filhos, encaminhando-os para enfrentar exatamente a sociedade e o mundo lá fora, cheio de normas, cheio de regras, cheio de regulamentos. Na escola também é assim. Eu já falei já dei uma pincelada sobre normas, regras e regulamentos em outras lives. Hoje eu estou me aprofundando um pouco, porque nós vemos muito isso aqui na clínica, de pessoas bradando, achando, não vou me assujeitar a normas, não vou me assujeitar a regras, numa confusão até conceitual, não é? Obedecer normas, regras e leis não significa assujeitar-se, não significa alienar-se a isso, não, pelo contrário, significa ser inteligente para conviver com este externo de maneira a me fortalecer diante dele e crescer, por certo, porque normas, leis e regras existem que vão reger a família, que vão reger a escola, que vão reger o seu trabalho. Há uma norma, há uma regra, há uma forma, esse contrato laboral, quando fazemos com uma empresa, evidentemente, eu tenho lá as minhas obrigações e os meus direitos, não é? Assim como o empregador também tem as suas obrigações e os seus direitos. Lembrando que o contrato laboral nada mais é, como o nome diz, é um contrato. Eu vendo o meu trabalho e recebo por isso. O empregador me contrata porque aquilo que eu tenho a oferecer é interessante para ele, é produtivo, interessa para a empresa e ele me ressarce, ele me paga por este meu trabalho, indenizando aquelas horas que eu trabalhei para ele, ou aquele dia, aquele mês, não importa. Isso é uma regra, isso é um regulamento, isso é uma norma. Não tem como burlar. Eu procuro um emprego, por exemplo, não cumpro a minha parte e querer depois receber o salário no final do mês. Isso não tem sentido, porque antes disso eu já seria demitido, não é? Bem, na sociedade também há normas, leis e regras. Há um conjunto de preceitos, uns nem escritos estão, como, por exemplo, a ética, que é um conceito, é uma lei antiga, uma lei que rege a sociedade há de muito tempo, mas não há uma norma escrita, o que é ética, não é? No entanto, nós respeitamos, que vem de geração para geração. Por exemplo, eu estou com uma vontade imensa de sair pelado pela rua hoje, por exemplo. Claro que é só uma hipótese. Eu poderia fazer isso, eu até posso querer fazer isso, mas não devo fazer isso, porque haverá um julgamento, haverá uma reprovação, e se isso for mais exacerbado, haverá uma lei que diz atentado violento ao pudor. Portanto, nem tudo aquilo que eu quero, nem tudo aquilo que eu acho que eu mereço, nem tudo aquilo que eu acho que foi feito para mim, o que deve vir a mim, virá, porque há um caminho, há conquistas a serem feitas, e eu tenho que também conquistar o respeito da sociedade, conquistar o respeito das pessoas, não burlando regras, não burlando leis e não sendo antiético, por exemplo, não é? Há também uma questão muito interessante entre grupos, não é? Categorias de psicólogos, de engenheiros, de médicos e professores, não importa qual seja, de advogados,
Existe um código de ética interno, onde deve haver um respeito mútuo, onde um não vai roubar o cliente do outro, não vai cobrar um preço absurdamente menor para ferrar o outro, não vai falar mal do outro companheiro e assim por diante. São éticas, são códigos de éticas de certas categorias que vamos escrevendo. E por que existe isso? Exatamente para a normatização, exatamente para que haja um convívio social, para que haja um ambiente satisfatório, onde todos, dentro com o conhecimento daquela norma, daquela regra, daquela lei, possam, evidentemente, conviver pacificamente. Né? Camila, bom dia. Patrícia, também muito bom dia. Então, estas questões de normas, regras e leis, nós temos que entender que são necessárias. E como eu disse no início desta live, temos que agir tal qual um camaleão, adaptarmos-nos a este meio para a autopreservação, preciso preservar-me e desta forma fortalecer-me para enfrentar as dificuldades que lá fora existem, não é? Então isso, meu querido e minha querida, não é assujeitamento, não é alienação. Respeitar as normas de trânsito não é assujeitar-me a ela, não é estar alienado a uma norma de trânsito. É diferente de quando nos alienamos à vontade do outro, ao desejo do outro, ao controle do outro, não é? A esta forma que o outro nos conduz por questões pequenas do dia a dia, do cotidiano. Não, a obediência a normas, leis e regras é apenas um estado de compreensão de que vivemos em sociedade e que deve haver um conjunto de normas, uma normatização para que todos possam, enfim, conviver de forma pacífica e ordeira. Por essa questão, portanto, eu não respeito normas, não concordo com lei, não concordo com regimento, não concordo com estatutos, não concordo, acho que a lei deveria ser. Eu posso até achar que a lei deveria ser outra, posso até achar que poderia haver ou que deveria haver outros dispositivos em algumas normas, até mesmo constitucionais. Ok, eu posso até achar isso, e se eu achar isso, eu vou falar com deputados para mudarem a dispositiva da Constituição, mas enquanto não há mudanças, eu devo, evidentemente, obediência a isso. E isso é inteligência, não é perversão. Perversão é afrontar o que existe normatizado. Então, andar à margem da lei vai nos remeter a uma estrutura psíquica muito interessante que temos que explorar durante o processo, ao longo do processo de análise pessoal, não é? Então, essa adaptação a normas, leis e regras não é assujeitamento, é diferente. Ah lá, fulano é assujeitado à lei, assujeitado. Eu não, para mim, só eu faço minhas leis, eu é que digo o que preciso fazer, eu é que sei o que é certo, o que é errado. Será que sabemos o que é certo ou errado? Partindo da premissa de minimamente inteligente, nós entendemos que leis, normas e regras são necessárias para reger o convívio social e tentar afrontá-las, tentar dizer que aquilo não está certo, ora, nos remete evidentemente a este pensamento de que há algo errado comigo. Como, por exemplo, o Todd, né? Aquela criança que vai ter aquele transtorno opositor, não é? Toda hora que ele quer se opor aos pais, enfim, ele quer sempre que prevaleça a sua vontade. Mas quando estão falando em criança, é diferente. E se não tratado, evidentemente, isso vai tender a acompanhar na fase adulta também. Então, viver à margem das leis, normas e regras, é como se você estivesse no seu emprego e quisesse não mais, ou estivesse disposto, ou propagasse a ideia de perverter o ambiente, querendo que a sua norma, o seu... pessoal, vamos fazer uma reunião aqui, é injusto o empregador ou o patrão querer que todo mundo entre às 8 horas da manhã, saia meio-dia para almoçar, retorne às 14 e vamos embora às 17. Eu acho que não. Nós podemos, cada um entra a hora que quiser, cada um trabalha quanto tempo quiser, porque afinal de contas estamos deixando o patrão rico mesmo. E tá. Sabe aquela ideia pervertida, não é? Que vem da infância, evidentemente,
Não tem sentido, porque você será dispensado. Afinal de contas, você está naquele emprego, naquele cargo, apenas se quiser, não é? Apenas se desejar. Se não concordar com a norma daquela empresa, peça demissão e saia. Se você não concordar com a norma da escola, não matricule-se naquela escola. Se você não concordar com as leis de trânsito, não dirija o carro, mas não entre no trânsito, no movimento, fique em casa, pegue um metrô, pegue um ônibus, vá de bicicleta. Não, de bicicleta também tem que obedecer à norma. Então existem certos padrões externos que independem de nossas ações. E quando estas questões externas independem da minha ação direta, eu tenho duas opções: eu não concordo com elas, fico em casa, me transformo num pervertido, ou até mesmo quem afronta as leis comete crimes, ou me transformo num criminoso, ou eu decido compreendê-las, entendê-las, interagir, não é conviver, entrar neste contexto, fortalecer-me diante dele, e uma vez fortalecido, eu possa buscar o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal e o consequente crescimento profissional também. Quando o mimetismo seria um problema na vida da pessoa? Aí sim, Marcos Simões, eu vou falar daqui a pouquinho quando que o mimetismo é um problema na vida, né? Esse mimetismo ele pode também ter um efeito que o Marcos já nos antecipa na live de hoje, ao contrário, não é? Bem, a Kemi manda também, Marcos Mongi também, muito bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Então, esta questão de normas externas, não queremos obedecer, não queremos entender, é que a palavra obedecer, né? Obediência parece que eu estou sujeitado, mas não é. Quando falamos em conjunto de normas, leis e regras. Quando você vai... Alô, doutor, tudo bem? Tudo bem? Eu quero marcar uma consulta. Quando você consegue falar com o doutor, né? Geralmente é com a secretária. Nós temos para quinta-feira às 3 da tarde, tá bom? Tá bom. Pronto. Já houve uma norma, já houve uma regra. A vaga que aquele médico ofereceu para você é quinta-feira às 3 da tarde. Não adianta você bradar assim, não, eu quero para agora, daqui 5 minutos. Não tem agenda. Ele não tem agenda, porque lá ele instituiu uma norma, uma regra, uma lei na agenda dele. Ele vai agendando à medida que os pacientes vão procurando. Não tem como você quebrar isso. Portanto, é uma questão importante que temos de entender, de obedecer, de entender, de acatar, de aceitar que esta é a realidade. Olha, outra palavrinha mágica que estou trazendo: aceitar, compreender a realidade. Se eu não aceito a realidade, significa que eu estou vivendo uma fantasia. Eu crio uma expectativa, eu crio então uma realidade e passo a achar que aquilo é verdade. Estamos falando de psicose ou esquizofrenia? Percebe? Então há uma série de questões que temos que pensar. Nós precisamos de ordem, pois não conseguimos viver na desordem o tempo todo. Sim, Marcos Simões, é isso. Isso é perfeito. É perfeito como essa troca é importante. Não dá para viver num mundo fictício, a menos que eu seja esquizofrênico, a menos que eu tenha vivo uma psicose, né? Não dá para fazer isso. Não dá para não conviver na sociedade. Não dá para não aceitar normas, leis e regras. Elas existem exatamente para ordenar a sociedade, para colocar ordem no convívio social. Lei de trânsito, lei na escola, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja, no clube aonde você frequenta. Você não chega lá no clube, na academia e vai fazendo o que você quiser. Você pode até fazer, vai na academia, o exercício que você quiser, os aparelhos que você quiser, mas você tem um acordo antes. Você não vai contratar um pacote de R$100 por mês e, de repente, querer valer-se da estrutura que custa R$200 por mês. Pode até conseguir, mas com consentimento, com autorização do dono daquela academia e assim por diante. Então, o conjunto de leis, normas e regras é o que regem a sociedade. Uma vez compreendido isso, eu me fortaleço tal qual um camaleão. Qual
um camaleão que adapta-se a estas dificuldades externas para fortalecer, para interagir, para estar inserido neste contexto, fortalecendo-me, conhecendo-me, para poder tirar algum proveito disso, pessoal e profissional, já que elas existem dentro desses padrões, normas e regras, que estão aí para nos organizar a sociedade, como diz o professor Marcos Simões. Exatamente isso. Então, não aceitar, não concordar, é desobedecer, é provocar, é afrontar. Então nós percebemos que estamos falando de outra coisa. Quando eu afronto, quando eu provoco, quando eu desobedeço, estamos falando então num estado de perversão, de perverter, estar contra as normas, regras e regulamentos. Estamos falando então de uma das estruturas psíquicas, não é? O que há. Então tudo isso nos leva a algum estudo, a alguma investigação do que aconteceu com as pessoas lá na infância, por que ela tende a desobedecer. E se desobedece e acha que minhas leis, minhas normas, minhas regras, podemos entender que essa pessoa vive, então, à margem dessa normatização social. Vive alheio ao que a maioria pensa e acredita como sendo certo, justo e ordeiro, não é? Eu repito, meu querido e minha querida, não adianta querer afrontar aquilo que existe, quando aquilo que existe é exatamente para criar uma ordem, uma organização, uma normatização social, não é? Então, nós temos que entender, sempre haveremos de estar inseridos num organograma, sempre haveremos de estar inseridos numa hierarquia. Vamos imaginar um triângulo, uma pirâmide, não é? Com o topo e a base. Dentro de casa, quem é que está no topo da pirâmide? São os pais, evidentemente. Dentro de uma empresa, quem é que está no topo da pirâmide? São os sócios, os diretores, os donos, enfim. E no topo da pirâmide, numa cidade, o topo da pirâmide é um prefeito, no estado é o governador, o presidente, assim por diante. Então sempre haverá um topo da pirâmide. Eu posso mudar isso? Não. Eu consigo quebrar essa pirâmide? Não. Eu consigo destruir essa pirâmide? Não. Então, se eu ingresso numa empresa, entendo que há uma pirâmide, no topo estão o pessoal do nível estratégico, não é? No meio dela, o tático, na base operacional, eu ingresso, por certo, no máximo com muita sorte, se eu tiver uma preparação muito grande, eu posso entrar no nível tático. Jamais eu entrarei numa empresa como dono dela, a menos que eu crie essa empresa, evidentemente, eu compre as cotas de alguém, mas estando inserido nesta base da pirâmide, naquele pessoal exatamente do operacional, eu posso adaptar minha lei, entender a estrutura, entender o andamento, entender o funcionamento daquilo, a adaptar-me, fortalecer-me, crescer e galgar posições dentro dessa hierarquia, dentro deste organograma, com o crescimento, mas dentro deste padrão de normas, leis, regras, regulamentos, regimentos. Isso não tem nada a ver com assujeitamento. E por que eu estou fazendo essa live de hoje? Porque é muito comum, estou com 2 casos assim, e de pessoas inteligentes, muito inteligentes, que vêm falando a respeito de reclamando desse assujeitamento a normas, leis e regras. Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que me assujeitar? Por que eu tenho que fazer a vontade do outro? Bem, vontade do outro, da outra pessoa numa relação, pode se caracterizar como assujeitamento. E de fato. Obediência às normas, leis e regras não é assujeitamento. Isso eu sinto dificuldade de entender, de adaptar-me a isso, de conviver com normas, leis e regras. Evidentemente, há alguma coisa dentro de mim que eu preciso tratar, que eu preciso cuidar com essa estruturação do meu superego, não é? Maria Simone da Minha Oliveira, muito bom dia. Emanuele, bom dia. Ângelo, também muito bom dia. Bom dia a todos que estão chegando. Obrigado pela companhia nesta manhã. Então, gente, nós temos que aceitar, eu tenho que me entender. Primeiro, entender essa estruturação da sociedade.
não é? Por que há, se eu me questionar, tenho que perguntar, por que há norma na empresa? Ora, por que há norma numa empresa? Por que há norma no trânsito? Por que há norma numa escola? Por que há norma em qualquer outro lugar? Por que há norma dentro de casa? E por que eu devo prestar atenção e obedecer a tudo aquilo que dizem os pais no sentido de educar? Não é? Se voltarmos um pouquinho, né, lá na criança, quando os pais apresentam uma castração, a quebra da fantasia, não é? A criança quer tudo, tudo pode, tudo é possível, não tem noção de custos, de nada, tempo, espaço, nada. Então a criança quer tudo e os pais vão castrando, vão apresentando a realidade, quebrando essa fantasia maravilhosa da criança e dependendo de como isso aconteceu, um pouco de Winnicott agora, né, saindo de Freud, a forma que essa castração, a forma, o ambiente em que essas normas, leis e regras foram apresentadas, podemos estar então criando uma estrutura psíquica de forma a criança combater, o adulto vir a combater normas, regras e reis, porque a quebra da fantasia, ou seja, o processo de castração, não teria ocorrido dentro daquilo que o Winnicott vai chamar de um ambiente suficientemente bom, nas condições suficientemente boas, com uma castração suficientemente boa, não é? Teria havido um ambiente conturbado, agressividade, imposições, sem explicações e assim por diante, e esta criança, então, este adulto, se transforma neste desobedecedor, deste contestador, provocador, não querer entender e aceitar normas, leis e regras. Roy Bento, muito bom dia, lá no Preá, em Ceará. Bem, então, meu querido, minha querida, é preciso entender que a obediência, obedecer, parece que eu estou, repito, parece que eu estou falando em assujeitamento. Não, obedecer às normas do trânsito é estar dentro dele e fluir junto com ele. Obediência à norma de trânsito, portanto, obediência às normas, leis e regras, é uma compreensão de que toda essa estrutura é necessária para ordenar, para organizar a sociedade e dessa forma que eu me insira nessa sociedade, me fortaleça dentro desse contexto e eu consigo então crescer. Lembrando sempre do camaleão, o camaleão adapta-se às adversidades, facilmente para a autopreservação, não é? Quando é que esse mimetismo ele é doentio, como pergunta Marcos Simões? Então, este mimetismo do camaleão, para nós diante da sociedade, ele é importante. Eu me transformo, adapto-me a este externo para crescer neste externo. Eu preciso do externo, eu preciso do trabalho, eu preciso da sociedade, eu preciso do outro, inclusive de uma relação interpessoal. Eu preciso conviver com este externo, não é? A menos que eu decida, por ser um eremita, viver numa ilha abandonada, numa selva abandonada, não é sozinho, então eu preciso deste outro pela própria condição da gregariedade e da interdependência. Portanto, adaptar-me a isso, tal como o camaleão, é muito importante. No entanto, quando eu adapto-me a uma situação trágica, eu adapto-me a uma situação de toxicidade, de assujeitamento, de alienação, que seria uma mímese, um mimetismo, ao contrário, uma interpretação daquela situação que acredito ser a minha real, não é? Aí sim, isso é prejudicial, não é? Então, digamos que eu vivo numa relação tóxica, alguém que só impõe aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita que é certo, vai impondo, vou assujeitando-me a isso, eu crio então uma situação num mimetismo muito claro, mostrando a este predador que eu estou em suas mãos, que eu estou, então, à sua disposição, à mercê de suas vontades. Mas não é desse mimetismo, dessa interpretação que nós falamos. E sim, quem fala muito em mímese é o Emanuel, né, Emanuel? Um abraço para você, você está aqui conosco nesta live. Então, eu preciso entender que este adaptar-se é aquilo que existe e que eu não posso mudar. Eu, sozinho, por iniciativa minha, eu acordei hoje e quero que o artigo tal da Constituição não exista mais.
Ah, eu quero que hoje eu estou com pressa, eu quero que a lei de trânsito que fala que o limite máximo de velocidade é de 80, eu quero que seja 120, só hoje, só para mim. Eu posso fazer isso? Não posso. Eu não tenho como fazer isso. Ah, eu quero que o meu horário de trabalho é das 8 às 11, das 13 às 17. Ah, hoje eu quero que seja das 9 às 11 e das 14 às 15. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Já está pré-formulado, pré-determinado que assim será. O que me compete é entender que esta estruturação é necessária, adaptar-me a isso, uma vez adaptado, fortalecer-me dentro disso, criando minhas raízes, meus laços, meu network, para que eu possa crescer dentro desses preceitos, dentro dessas normatizações. Portanto, a live de hoje foi para dizer o seguinte: a obediência, a palavra obedecer dá a impressão de que estou me humilhando, estou me curvando diante de vossa vontade, ó majestade. Não é isso. Não se trata disso. A sujeitar a vontade do outro é diferente. A obediência a normas, leis e regras também é uma questão, é muito diferente. Se eu não concordar com esta normatização de casa, da família, do trabalho, da sociedade, enfim, onde quer que seja, eu estarei então andando à margem disso. E se eu estou à margem disso, eu estou evidentemente com uma atitude, um comportamento perverso e às vezes até criminoso. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, nada a ver adaptar-se ao meio, adaptar-se às normatizações. Aliás, sem essas normatizações, a sociedade seria um caos, não é? Seria uma desordem total e certamente com índices de brutalidades, de crimes, de atrocidades, de violência, que cada um faria o que bem entendesse, porque afinal de contas, não vou obedecer norma, não vou obedecer regra, eu faço minhas leis porque eu sou inteligente. Temos que fazer um grande kkkk, não é verdade? Porque sem essas normatizações, evidentemente não haveria ordem na sociedade, não havendo ordem, eu não reuniria condições para o autoconhecimento, para o autofortalecimento, para a adaptação a isso, para que eu possa crescer enquanto pessoa, enquanto profissional também. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Quiser mandar aquele e-mailzinho para as pessoas que às vezes falam que não gostam muito de norma, lei e regra, tá bom? É bom para entender a diferença entre este convívio com a normatização e este assujeitar-se à vontade do outro. A vontade do outro não é lei, norma e regra, é vontade dele. Pode ser que ele esteja desobedecendo esse conjunto de normatização, criando sua própria norma, lei e regra, caracteriza o narcisista, e para impor ao outro, então aí sim eu estaria sujeitado, né? Realmente muito importante seguir normas e regras, o controle onipotente não deve prevalecer. É o que eu acabei de falar agora, Marcos Simões. Acabei de falar agora. A menos que alguém resolva perverter tudo isso, criar o seu conjunto de normas, leis e regras, caracteriza o narcisista, repito, para impor o outro ao seu desejo, à sua vontade. Este sim estaria sujeitado. Este sim estaria à mercê da vontade do outro. Um tipo de mimetismo que nós não queremos, que é desfavorável, tá bom? Que o seu dia seja maravilhoso, muito produtivo, tá bom? Um grande beijo para você, tchau, tchau.